Alô pessoal, espero que estejam todos bem. Vamos para o resumo da semana de 2 a 8 de maio de 2021 do Diário dos Beatles. Mais uma semana. Primeiro post: John Lennon estava irritado com o álbum Sometime in New York City. John Lennon deixou claro várias vezes que estava autoconsciente do seu trabalho, né? Por exemplo, ele sabia quando os críticos não gostavam do seu trabalho, dizendo que um dos seus álbuns incomodava muito a todos. E ele também tinha problemas com isso. Isso levanta uma questão interessante. O público reagiu a esse álbum da maneira que os críticos o fizeram? Na entrevista de John com a Rolling Stone, ele discutiu tudo, desde o legado cultural de Elvis até a carreira de Bruce Springsteen. Na entrevista, o repórter da Rolling Stone, Jonathan Cott, mencionou como o trabalho de John obteve uma recepção mista. Ele destacou o álbum Political Sometime in New York City como tendo sofrido críticas particularmente ruins. Sim, isso foi o que realmente chateou a todos. Yoko o chama de Bertolt Brecht, em homenagem ao dramaturgo político de mesmo nome, mas como sempre eu não sabia quem ele era, até que ela me levou para ver a produção de Richard Foreman da Ópera dos Três Viteens, 4 anos atrás. Então eu vi o álbum Sob essa Luz. Eu sempre ficava irritado com a aspereza do som nele, mas eu estava fazendo isso conscientemente, como um jornal onde você obtém os erros de impressão, os tempos e os fatos não estão certos. E há que você tem que pegar atitude disso aí até sexta-feira. Pois bem, embora John achasse que Sometime in New York City tinha suas falhas, ele identificou sua má recepção como parte de um padrão mais amplo de ataques críticos ao seu trabalho. John lembrou de como a revista New Music descreveu a faixa From Into You, uma música subpar dos Beatles, falando que não era abaixo da média. Aí ele falando, e você sabe o quão ruins foram as críticas aos álbuns da Plex No Band? John perguntou se eles nos despedaçaram. Se eu não me engano, de gente simplista, essa era a essência, porque esses álbuns eram sobre nós mesmos. Você vê, e não é sobre Ziggy Stardust ou Tommy do The Who e My Games, eles odiavam. Sobre o álbum, né, Sometime in New York City alcançou a posição número 48 da Billboard Hot 100, ao contrário dos outros álbuns pós-Beatles de John, não produziu sucesso. E ao contrário do John Lennon, Plex No Band alcançou a 6ª posição na Billboard 200. Na verdade, esse disco, na época, ele sofreu altas críticas porque era bem político, especialmente no momento dos Estados Unidos, onde a maioria da população lá apoiava Nixon. E John estava contra, né, fazendo trabalho ativista, né, junto com os outros dois, uma turma lá, que literalmente fizeram o John de fantoche, usaram ele. E esse disco foi um momento onde sofreu muitas críticas. Outro post: George Harrison estava incomodado de ficar nos Beatles. Em 1º de maio de 1970, George Harrison foi entrevistado pelo DJ Howard Smith em Nova York para compartilhar suas ideias sobre o que ele não gostava de estar nos Beatles. E o George falou: estou certamente pronto para tentar resolver as coisas. Ele continuou: mas se quem quer que esteja, com quem quer que seja, então eu não vou ficar com ele, vou com outra pessoa. Foi assim que as coisas aconteceram comigo
quando me cansei de estar com os Beatles. O guitarrista colocou a culpa nos pés de um membro em particular, Paul McCartney. Sobre Paul McCartney ele estava falando, musicalmente ele era como estar em uma bolsa, eles não me deixavam sair da bolsa, que era principalmente Paul naquela época, comentou. O conflito musical para mim era Paul, e ainda assim eu poderia tocar com qualquer outra banda ou músico e me divertir razoavelmente. Em mais perguntas, Harrison eventualmente admitiu que talvez as questões surgiram do fato de Paul nunca ter aceitado como George cresceu como músico. Tendo sido amigo de escola, George de repente se tornou um rival. É apenas uma coisa como você sabe, ele escreveu todas essas músicas por anos e outras coisas, e Paul e eu fomos para a escola juntos. Eu tenho a sensação de que, você sabe, todo mundo muda e às vezes as pessoas não querem que outras pessoas mudem. Ou mesmo se você mudar, eles não aceitarão que você mudou. E eles mantêm em mente alguma outra imagem sua, você sabe. Gandhi disse uma vez, crie e preserve a imagem de sua escolha. E assim pessoas diferentes têm imagens diferentes de seus amigos ou das pessoas que vêm, disse ele a Howard Smith. George Harrison concluiu, ele ainda agia como se fosse um descolado Lennon McCartney. É claramente uma área de vulnerabilidade emocional para George. O que eu estou dizendo é que eu posso ser Lennon e McCartney também, mas prefiro ser Harrison, sabe? Bem, outro post. Esse é bem interessante, eu particularmente não sabia. Phil Spector disse que ele e John Lennon uma vez tiveram a carreira de Martin Scorsese em suas mãos. A relação entre John e Phil Spector no início era ótima, até chegar 74, 75, né, mais ou menos uma discussão entre eles no All Rock Roll, onde o Phil Spector chegou a dar um tiro dentro do estúdio. Pois bem, aqueles foram os anos agitados para Phil Spector. Mas durante o mesmo período, 1973, Martin Scorsese estourou com seu filme Mean Street, o aclamado filme que começa com Be My Baby, de Phil Spector, interpretada pela The Hornets. Mas Scorsese usou a música sem permissão de Phil Spector. E o notório produtor planejou interromper seu uso no filme. Em um documentário de 2010, Spector falou sobre como ele e Lennon seguraram as carreiras de Martin Scorsese e Robert De Niro em suas mãos naquele momento. Spector afirmou que Lennon foi quem induziu ao fato de Scorsese havia aberto Main Street com Be My Baby. Ele explicando, Phil Spector, eu estava em Londres com John e estávamos gravando, lembrou Phil Spector. John me ligou e disse, acho que há algo que você deveria ouvir e ver. Alguém roubou você. Phil Spector disse que Lennon em seguida levou para uma sala de projeção e mostrou para ele a abertura de Mint Street. Aí vim, boom, 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 minha gravação de Be My Baby, disse Spector. Quando os créditos rolaram, ele viu o nome de Scorsese. Phil Spector ficou confuso e disse, eu disse, que porra é essa? Não dei permissão para isso. Sabe, eu guardo minhas canções e não dei meus direitos a nada. Que isso? Com isso, Spector ligou para os seus advogados e quis saber como Scorsese estava usando a faixa. Quem é esse cara Squeeze? Um advogado respondeu dizendo que provavelmente não era nada para se preocupar. Mas Phil Spector não estava convencido. Phil Spector lembrou de sua reação. Minha música abre o filme e ela está fazendo o filme, disse ele no documentário. E ele aconselhou seus advogados a matá-lo. Entre aspas, né? Mas eles argumentaram que Scorsese e as estrelas eram desconhecidos e, portanto, não valiam o esforço. Phil Spector disse que também recebeu uma ligação da equipe de Mint Street, onde uma pessoa falou, por favor, não pare, disse ele.
Nós vamos resolver alguma coisa, só não obtém uma liminar sobre o filme, porque a carreira de todos está em jogo. Lennon incentivou a dar uma chance a Scorsese também. Lembre-se de quando você começou. Fitzpatrick se lembra dele dizendo: mais tarde Fitzpatrick confrontou a equipe de Scorsese sobre isso e eles concordaram em dar pontos em filmes futuros estrelados por De Niro. Isso funcionou para Fitzpatrick, mas dele não se esqueceu. O ponto principal é que ele não tem Mean Street sem Be My Baby, disse ele. Eu paro o filme, não há Mean Street e Scorsese está literalmente fora do mercado. A se acreditar nessa história, isso faz de Lennon uma espécie de herói na ascensão de Martin Scorsese. Naquele dia, literalmente, tive a carreira de Scorsese e a De Niro, literalmente, eles não sabem disso, nas minhas mãos com John Lennon. Mais um post, semana de, como sempre, anunciando mais um produto para os fãs. Ele primeiro postou uma foto no Instagram de uma caixa vermelha, que no início eu achei até que era de bombeiro, mas depois eu vi que era uma caixa postal. Bem, esse é o post. Serviço Postal Britânico irá homenagear Paul McCartney com um conjunto de 12 selos. Um conjunto de 12 selos especiais será lançado para homenagear a lenda da música Paul McCartney. Abrange a carreira do ex-Beatle do álbum de McCartney até 1970 ao McCartney 3 do ano passado. A Royal Mail colaborou estreitamente com Paul, que é o artista de álbuns de maior sucesso na história das paradas britânicas. Uma folha miniatura de 4 selos também estará disponível com fotografias de 3 décadas. Paul é um dos únicos 3 artistas musicais solo a serem apresentados em uma edição de selos dedicada, depois de David Bowie em 2017 e Elton John em 2019. Os selos estarão à venda em 28 de maio. Tem vários formatos. Tem uma edição até com medalha e tal, vários. A pessoa que é fã do Paul McCartney e fã dos selos vai gostar bastante. Outro post, Ringo Starr disse que copiou sua bateria de Get Back em Back of Boogaloo. Em 1970, depois da separação, Ringo lançou 2 discos solo, Sentimental Journey e Big of Blues. E pela baixa vendagem e tal, então em 71 ele só lançou um single, e Duncan Mise, tendo êxito, né? Sucesso. Em 72 ele lançou outro single que é o Back of Boogaloo. Ele, relembrando mais ou menos uns anos atrás, estava lembrando sobre Get Back, o single, onde o Ringo fala: Get Back foi uma boa faixa, disse Ringo em Beatles Anthology. Eu senti. Esta é uma faixa de arrasar. Lado B, Don't Let Me Down também. Eram 2 excelentes faixas, bastante simples e cru, de volta ao básico. E Ringo gostou do seu próprio desempenho, suficiente para trazê-lo de volta para o segmento depois de Duncan Mise. Em 1971, Ringo foi levado pelo T-Rex Mania, onde dirigiu um filme e show documentando a ascensão da banda de Mark Bolan. E ao discutir a composição no VT1, em maio de 1998, o Ringo explicou: Bolan era um cara cheio de energia. Ele costumava falar o tempo todo: afaste-se, Boogaloo. Você, Boogaloo. Aí eu oferecia: quer batatas? Boogaloo. Tudo ele me respondia: Boogaloo. O tempo todo, Boogaloo. Ringo também se lembra de uma procura louca. Aí num dia, por acaso, ele estava... mas à noite ele estava pela casa. Back of Boogaloo. Ele estava cantando isso. E essa música ficou na cabeça. Então ele correu pela casa inteira, procurando assim, onde está? Eu tenho que gravar isso, senão eu vou esquecer. Aí ele, Back of Boogaloo, correndo pela casa, Back of Boogaloo, para não esquecer. E os gravadores que tinham estavam pifados. Aí ele teve que tirar baterias, né, dos brinquedos dos filhos para botar num gravador. Aí ele gravou a música Back of Boogaloo.
Mais uma vez, George Harrison produziu e mais uma vez o single vendeu bem no mercado dos Estados Unidos e do Reino Unido. Ao olhar para trás para a faixa, Ringo falou de um pequeno truque que ele mesmo fez na parte da bateria. Eu fiz um gancho para a faixa em Get Back, que parecia boa, disse ele no Anthology, e foi copiado desde então. Por mim mesmo, na verdade, em Back of Boogaloo. Isso é perfeitamente permitido por mim. Veja se consegue captar nas duas gravações. Quer dizer, o Ringo usou a bateria, a batida da Get Back, ele usaria na Back of Boogaloo. Outro post, aconteceu um leilão pela Borham de itens pertencentes dos Beatles, né, material, várias, né, ficha, né, de trabalho, de entrada do John, desenhos, cartas, tudo relacionado aos Beatles durante o período em Hamburgo. Item dos Beatles em Hamburgo alcançaram altos valores. Item dos Beatles durante sua estadia em Hamburgo, que incluíam cartas para a fotógrafa alemã Astrid, foram leiloadas. As autorizações de trabalho de Lennon para visitas à cidade custaram 137 mil, quase 138 mil libras. Uma carta de John Lennon foi vendida por um pouco mais de 50 mil libras, enquanto as fotos dos Beatles chegando ao aeroporto de Hamburgo em junho de 1962 foram vendidas por um pouco mais de 12 mil libras, quase 13 mil libras. A coleção foi vendida por um total de 383.823 libras pelo leiloeiro da Borham em Londres na quarta-feira. Como sempre, os produtos dos Beatles cada vez mais valendo muito nas casas de leilões, né? Bem, é isso aí, pessoal. Esse foi o resumo do Diário dos Beatles da semana de 2 a 8 de maio de 2021. Mais notícias vocês podem encontrar, é só botar no Google, Diário dos Beatles, vocês vão achar. Ou no Facebook. Vão ter lá os links, mais algumas coisas, né, fotos e tal. No Instagram também. Foto com algumas informações. E os links no Twitter. Ok? Então, boa semana a todos. Abraço a todos.